Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Uma boa noite, amigos e amigas do Facebook, sejam bem-vindos a mais uma semana de entrevistas marcantes aqui na página Na Identidade do Capoeira. Não esqueçam de se inscrever no canal Camugerê Cultural, onde todas as entrevistas são armazenadas com autorização dos nossos convidados para futura pesquisa, estudo, bate-papo sobre capoeira e também para que vocês possam rever as suas entrevistas favoritas. Nos sigam no Instagram, o endereço meu e do Mestre Dunga está na descrição desse vídeo e sejam bem-vindos a mais um programa Na Identidade do Capoeira, o programa de entrevistas pioneiro no Facebook que está atingindo mais de 65 países. Parceria oficial, Prêmio Berimbau de Ouro, Salvador, Bahia. No programa de hoje, temos o prazer de trazer aqui conosco Mestre Papagaio de Goiânia, se eu não estiver enganado, discípulo do Mestre Oswaldo, que tem bastante história da capoeira regional para conversar conosco. Uma boa noite, Mestre Papagaio. Boa noite, Mestre Dunga, meu grande amigo. Sua fala inicial, Mestre Dunga. Primeiramente, uma boa noite a todos que já estão conosco. Agradecendo a participação de todos, pedindo para que o pessoal possa compartilhar nas suas redes sociais para que mais pessoas possam assistir. Boa noite, Contra Mestre Fly. Boa noite, Mestre Papagaio. É uma honra ter o senhor conosco nessa noite de hoje, e nós esperamos que seja uma noite de bastante aprendizado, uma noite de bastante conhecimento, né, e de histórias boas para se ouvir. Vou passar a palavra para o senhor, mestre, com uma pergunta que sempre faço a todos que estão aqui conosco fazendo essa entrevista. Como é que o senhor conheceu a capoeira? Como é que o senhor conheceu o Mestre Oswaldo? Conte um pouquinho para nós desse seu início na capoeiragem. Rapaz, vou te contar a história. Eu tinha 11 anos de idade. E aqui em Goiânia tem um coreto aí na Praça Cívica, onde todos os domingos um camarada chamado Hugo Nakamura, um mestre do judô, fazia essas apresentações. E eu e meu pai sempre íamos. E um dia eu perguntei para meu pai, pai, eu quero aprender. Para você ver como é que a vida dá a volta e o caminho é certo. Meu pai Você tinha um amigo, que já faleceu uns 2 anos atrás, Joaquim Maurício Carneiro. Na época ele era campeão brasileiro de karatê, estilo Shotokan, que trabalhava com meu pai. E esse amigo do meu pai indicou o Mestre Oswaldo. Então, meu pai, que deu alternativa para mim, seria o Mestre Oswaldo. E meu pai foi lá e conversou com o Mestre Oswaldo e me matriculou. Ele chegou em casa e falou, te matriculei na capoeira. E eu falei para ele, o que é capoeira? Não tinha a menor ideia do que era capoeira, não tinha noção de nada. Eu sei que no outro dia, isso foi numa sexta-feira, na segunda-feira cedinho, eu estava lá na porta do Mestre Oswaldo esperando ele abrir a academia. E assim começou a minha vida com o Mestre Oswaldo. Eu, desde o início, desde o primeiro dia, foi exaustivo o treinamento para mim. Saí de lá com as pernas bambas, de tanto treinar. Eu sei que eu fiquei louco com a coisa e
fui aprendendo cada dia mais. E aquilo foi me interessando de uma forma tão grande que eu fui me dedicando cada dia mais na capoeira. E daí eu nunca mais saí. Ele já tem 51 anos. Eu tô lá. Mestre, me diga uma coisa. E que ano era isso? Que ano o senhor entrou na academia do Mestre Oswaldo? Então, o senhor chegou a pegar o período que o Mestre Bimba estava em Goiânia? Infelizmente, não e sim. Porque é o seguinte. Quando o Mestre Bimba veio ser paraninfo da turma de 71, eu estava aqui. Presenciei. Mas eu era menino não dá muita moral para as coisas, não. Não tinha aquele cuidado. Quem é Mestre Bimba? Para mim não fazia muita diferença. E meu pai foi diretor-geral do Projeto Rondon lá no Piauí, em Picos. Em 72 nós mudamos para lá, em julho de 72. E voltei em julho de 74. Quando eu fui, Bimba veio. Quando eu voltei, ele já tinha morrido. Então não tive assim o prazer de ter uma convivência com o Mestre Bimba. Mas nessa formatura que ele vem, o senhor chegou a conhecer ele, então? De longe, via a pessoa, tudo, mas assim, não, pode dizer, eu ouvi o Mestre Bimba, mas não conhecia. Foi engraçado aí. Conte agora um pouquinho para nós, então, mestre, como é que eram as aulas do Mestre Oswaldo? Como é que elas funcionavam? Era todo mundo fazendo ao mesmo tempo? Como é que o Mestre Oswaldo se colocava nas aulas? Eu ouvi algumas histórias que ele usava apito também para dar suas aulas, que eram dois a dois fazendo, depois uma... Conta um pouquinho como é que era a dinâmica da aula, e eu quero saber... Bom, depois. Vamos falar da dinâmica da aula. A dinâmica da capoeira regional, pelo menos foi o que eu aprendi na época, e treinava dessa forma. Quando eu comecei, o Mestre Oswaldo veio e me ensinou a ginga, e me passou para o Alvino e para o Profeta dar sequência do treinamento. E aí aconteceu, mas assim, a rotina dentro da academia, você muitas vezes fazia um aquecimento, exercício, ou então simplesmente fazia a sequência. A grande parte das vezes a gente fazia a sequência de aquecimento, que era justamente 2 a 2. Você ia fazendo a sequência de aquecimento. Quando você terminava a sequência, você estava pronto para o jogo. Você tinha movimentado o corpo todinho. Né? E assim que acontecia. Perfeito. E como é que era desenvolvida a sequência, mestre? Ela era por partes ou ela era uma coisa só na sua época? Olha, naquela época a gente fazia muita sequência simplificada. Tá? Mais na frente, adotou-se a sequência completa, né? E a sequência, a princípio, naquele tempo, era 8 sequências. Hoje elas são 9. O Mestre Bimba passou a sequência para o Mestre Oswaldo, e na verdade ele passou 10 sequências para ele. Ele passou para nós 9. É o que a gente executa hoje. 9 sequências. Qual é a diferença entre uma sequência simplificada e uma sequência completa, como o senhor disse? A simplificada é que você faz um movimento só. A completa você faz os dois lados. Ah, perfeito. O movimento dos dois lados. Tá. E os balões também eram os que a gente conhece hoje? Tinha alguma diferença? O que o senhor pode nos contar sobre isso, mestre? Olha, os balões, eles entram na formação do lenço azul. E esse treinamento, ele é à parte. Quando você vai fazer a graduação do lenço azul, a formação, o mestre te chama. Você quer fazer o curso? Se você não quiser fazer o curso, vai ficar 50 anos na academia e não vai aprender os balões.
Então, tudo tem só metodologia. Eu estava vendo aquele dia conversa sobre com o... Esqueci o nome. Depois eu lembro. Eu sei que acontece o seguinte, a Academia de Capoeira Regional, ela tem essa peculiaridade. Ela tem os treinamentos específicos, que somente quem vai fazer o treinamento participa. E os balões é justamente a preparação do lenço azul, faz parte do grupo do lenço azul. Mestre, vamos focar um pouquinho, então, na história do mestre Oswaldo. Eu não sei, o senhor é um dos repositores de todo o material que ele tinha e coisa parecida. E eu queria que o senhor pudesse contar para nós um pouquinho da história do mestre Oswaldo. Né? O que o senhor sabe da história, como é que ele conhece o mestre Bimba, dos convites que ele faz para o mestre Bimba vir a Goiânia, do tempo que ele treinou. E eu queria que o senhor pudesse desenvolver um pouquinho da história do mestre Oswaldo. Quem é o mestre Oswaldo? O mestre Oswaldo era um homem íntegro, tá? De princípios. Era um homem que dava valor às suas amizades, à sua família. E o mestre Oswaldo, ele antes de treinar com o mestre Bimba, ele treinava com Miranda Galvão. Sabe o que é Miranda Galvão? Lembre para nós, para a gente não ficar com essa dúvida na cabeça. Miranda Galvão é um dos lenços brancos de mestre Bimba. São 5 lenços brancos de mestre Bimba. Deixa eu falar para vocês. Miranda Galvão, Edinho, que é o genro do mestre Bimba, Jair Moura, Decânio e Oswaldo Souza. Esses são os 5 lenços brancos da capoeira regional. Né? Então ele treinava com Miranda Galvão. Miranda Galvão levou o mestre Oswaldo para o mestre Bimba. Quando levou o mestre Oswaldo para o mestre Oswaldo já era lenço vermelho com Miranda Galvão. Mas ele foi para o mestre Bimba e refez todos os tipos, o azul, o vermelho, o amarelo e o branco. Todo o período. E aí ele fez todo esse estudo em Salvador, ou ele concluiu os estudos dele de lenço branco em Goiânia? Todo foi em Salvador? Todos foi em Salvador. O Oswaldo veio para Goiânia em 62. Ele era mecânico diesel, de bomba injetora. Ele veio para Goiânia em 62. E aqui se estabeleceu. Né? Ele também, além de capoeira, ele era judoca. Então ele treinava judô e dava aula de capoeira também. Né? Mas quando ele foi se graduar do lenço branco, foi em 71. Dia 4 de julho de 71 que ele se graduou no lenço branco. Né? E foi aí em Salvador, na Academia de Mestre Bimba, no Centro de Cultura da Bahia, Regional da Bahia. Tá. E aí, mestre, como é que surge o convite? No convite, não. O convite para o mestre Bimba ir a esse evento em Goiânia. Essa formatura da primeira turma aí. Depois que o mestre Oswaldo se graduou, ele estava preparando aqui em Goiânia a primeira turma dele do lenço azul. Tá? E ele, quando foi a Salvador fazer, né, receber o lenço branco, ele já convidou o mestre Bimba para ser o paraninfo dessa turma. E o mestre Bimba concordou e veio. Né? Então, o mestre Bimba, ele foi paraninfo dessa turma de 71. Quem é que estava nessa turma, mestre? Quem é que estava nessa turma? Quem eram os formados dessa turma de 71? Olha, nessa época era o deputado, Alegria, Coração, Costeleto, que eram os 3 irmãos. Era o Samambaia,
samba. E por aí vai, tem mais gente aí. Tá. E ele fica... vou pedir licença, mestre, só um pouquinho, para nós poder citar os mestres que estão nos assistindo e as pessoas que estão aqui assistindo a live conosco, porque eu acho importante sempre a gente poder fazer essa referência, porque se não fosse a nossa audiência, também nós não teríamos programa, né, mestre? Então, com licença, mestre. Estão com nós os mestres Petucci, mestre Limãozinho, mestra Renata, mestre Giló, Cabeleira, contramestre Asa Delta, mestre Napa, mestre Gera, mestre Marrom, mestre Papel, mais alguém que... Se alguém que chegar, o mestre Orca chegando agora também, se alguém mais que seja mestre... Cabuçu. Mestre Carlinhos, Cabuçu, o pessoal que for mestre e estiver chegando, ou que está nos assistindo, por favor, se identifique para que a gente possa citá-los aqui durante nossa live. E pedindo sempre para que o pessoal possa compartilhar nas suas redes sociais. Bom, e quanto tempo nessa primeira formatura o mestre Bimba fica aqui? Não, ele veio só para a formatura. Ele ficou aqui basicamente uma semana, ele foi embora. Mas ele teve algumas boas impressões, mestre, porque assim, ó, porque ele quis voltar, né? E o que faz ele... Hã? Em 72, teve em Goiânia, que tinha a pecuária, né, que era... Como é que fala? Era um lugar onde tinha exposições agropecuárias. E onde tinha várias barracas de tradições. E a prefeitura de Goiânia, na época, entrou em contato com o mestre Oswaldo para ele fazer um show lá, de capoeira. Só que o mestre Oswaldo, na época, ele abriu mão desse convite e colocou o mestre Bimba na história. Né? Passou o contrato para o mestre Bimba. Na época, o mestre Bimba veio com a delegação dele, né? Foi buscado de avião para trazer esse pessoal. O mestre Oswaldo foi com o avião da Sudene, foi conseguido aqui na época, buscou a delegação de mestre Bimba. E na época o mestre Bimba ganhou 2.000 cruzeiros, né, pelo evento. Como o mestre Bimba estava passando dificuldade na época em Salvador, o mestre Oswaldo quis ajudar o mestre Bimba. E quando o mestre Bimba veio para Goiânia fazer esse show, aqui ele recebeu a chave da cidade, entendeu? Foi homenageado pelo governador, pelo prefeito. Então tudo isso acalentou o mestre Bimba, né? Deixou ele com o ego levantado. E tudo isso fez com que ele quisesse vir para cá, né? Tanto que foi ele quem solicitou a vinda dele para cá. Não teve convite para o mestre Bimba vir para Goiânia, né? Perfeito. E tudo isso eu te falo com base aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem. As cartas de mestre Bimba. A mestre Oswaldo. Tudo aqui, ó. Com base nessa documentação. Tá. Há cerca de um ano atrás... Mestre, só uma coisinha. Para o mestre... Só uma coisinha. Vamos parar um pouquinho nas cartas, porque me interessou profundamente a questão das cartas. O senhor pode mostrar ela de novo? Contra a Mestre Fly, bote o mestre em destaque na coisa para nós poder tentar pegar pegar a carta. Ó, só um minutinho, mestre. Agora sim, ó. Vai com tela inteira. Aproxime um pouquinho mais. São várias cartas, né? O que tem para você? Deixa eu me posicionar aqui na frente da câmera. Né?
São as cartas de Mestre Bimba. Né? Mas uma coisa, mestre. Era o mestre que redigia ou ele pedia para alguém redigir e assinava? Olha, o Mestre Bimba tinha seus escritores, como diz, né? Era o Decânio, né? o Tapuã, né? Eles eram os secretários do Mestre Bimba, né? Tá. E o senhor pode ler um pedaço de uma das cartas, mestre? Eu fiquei extremamente interessado para saber o que o mestre Bimba pensava na época. Ó, o Elton Cristiano está dizendo, essas são as cartas que estão no dossiê do livro do mestre deputado? Eu passei para o mestre deputado essas cartas, são algumas cartas que eu passei para ele fundamentar esse livro. Né? São as mesmas cartas. Então o senhor pode ler um pedacinho de uma delas, principalmente no que se refere a como é que o mestre Bimba se referia ao mestre deputado. Não, aqui ele não cita o deputado, não. Desculpa, desculpa, a falha é minha. É que foi um ato falho. Como é que ele se refere ao mestre Oswaldo? Ele começava as cartas do mesmo jeito. Vou ler para você o início aqui. O primeiro que está aqui na minha frente. Salvador, 19 de maio de 72. Caro amigo e aluno Oswaldo. Assim que se tratava com o mestre Oswaldo. Recebi suas cartas, só agora chegou o momento de respondê-las. Como está perto de fazer um ano que estive aí, nesta capital, e como foi bem tratado, portanto, bem tratado por todos, inclusive por você, e sua família, como as passagens de bem que aconteceu na vida. A letra é meio complicada, a gente se apaga. Não, tranquilo. Fique bem. Mestre, não se preocupe com... Assim, ó, o que eu queria entender é como é que o mestre Bimba se referia ao mestre Oswaldo. Então, caro amigo e aluno. Esse é o trato. Quantas cartas, mais ou menos, o senhor tem? São 5 cartas. E alguns telegramas. Perfeito. E todas elas com mais ou menos esse teor, é isso, mestre? Todas elas começam assim. Ó. 22/12/72. Amigo e aluno Oswaldo de Souza. Sempre começava desse jeito. A outra, 2 de janeiro de 73. Amigo e aluno Oswaldo. O tratamento deles era muito cordial, então. Perfeito. Tem uma pergunta que já apareceu aqui, e aí a gente vai... vou ensinar para o senhor, que é o Rafael Cego, que grande amigo. Também desenvolve... eles já falaram que eles entraram em contato com o senhor também. E ele fala assim, nos jornais da época, na formatura, cita um aluno que recebeu lenço vermelho. Eu acho que ele está perguntando, eu não sei se ele está perguntando ou não, mas o senhor tem esse fato aí? Quem é que recebeu esse lenço vermelho? Olha, quando eu recebi o lenço azul, eu fui da 3ª turma. Na época de 72, da de 71, não teve lenço vermelho. A primeira turma só foi lenço azul. Tá? Mas quando eu me graduei no lenço azul, quando eu fiz a 3ª turma a qual eu participei, só o Alvino é que foi o lenço vermelho. Tá. E quantas vezes o mestre Bimba vai a Goiânia antes de ficar? Bom, agora eu vou ficar. Mas quantas vezes ele foi antes de ficar? 2 vezes. Ele veio na formatura e veio no show da pecuária.
No show, quanto tempo ele ficou aí, mestre? O show foi 4, 5, 6 de julho. Então ele veio, né, recebeu toda a delegação, foi hospedada no melhor hotel na época, que era o Moarama. Né? Quantos foram na delegação, o senhor sabe? Hã? Quantos foram na delegação? Na época, se não me engano, foi 17 pessoas. Perfeito. Aí agora o mestre Júnior Orca está perguntando aqui em que data o mestre chega em Goiânia já para ficar. Ele chegou, se eu não me engano, foi final de janeiro para fevereiro de 73. Não sei precisar a data certa, não. Perfeito, tá. Ele chega, e aí? Porque aqui eu acho que começa aquelas histórias que a gente conhece, aquelas histórias que a gente tem dúvidas, mestre. Primeiro, quantas pessoas foram com ele? Definitivamente? Definitivamente, isso. Na época era para vir a família, né? A ideia, o mestre Oswaldo achava que ia trazer a família. Mas além da família, veio mais 23 pessoas. Então deu 27 pessoas ao todo. Tá. Mas o mestre Oswaldo não sabia, porque o que se conta... E aí o senhor me desculpe eu fazer essas perguntas, mestre, mas eu tenho certeza que o senhor vai entender a minha posição até de entrevistador, de curioso e de amante da história, principalmente do mestre Bimba, e a gente fica cada vez querendo saber mais, né? Então eu gostaria de saber assim, ó, o mestre Oswaldo não sabia que o mestre Bimba ia aí com esse pessoal todo? O mestre Bimba, eles vão se conversar? Não, olha, presta atenção. No início, quando o mestre falou que queria vir para Goiânia, o mestre Bimba falou que queria vir para Goiânia, o mestre até concordou em ajudá-lo, tudo, mas achava que ele viria só com a família. Depois ele viu, né, que o mestre Bimba tinha preparado já para trazer a sua equipe de shows. Né, um grupo de shows da Bahia veio todo para Goiânia. Né? Aí o mestre Oswaldo teve consciência, sim, que veio a turma toda. Mas o trato inicial era a família, que o mestre Oswaldo tinha entendido. Ele e a família. Né? Ele não pensava que ia vir um grupo de show da Bahia para Goiânia, de mudança. Né? Mas quando veio, o mestre Oswaldo sabia, sim, que já estava a turma toda aí. Perfeito. Acho que é o mestre Papel tá dizendo que foi 2 de fevereiro de 73. Agradeço ao mestre Papel que ele está compartilhando essa informação. O mestre Papel também tem um programa de entrevistas muito interessante e a gente agradece a sua participação. A gente quer que mais pessoas possam e quem sabe, né, cada vez mais a informação chegue em todo mundo. Então, muito obrigado por estar conosco, mestre Papel, e obrigado pelas suas também entrevistas, nas quais a gente aprende também junto, tá? Mestre, então, por que o mestre Bimba veio? Ele veio por convite do mestre Oswaldo? Não. O mestre Oswaldo jamais convidou o mestre Bimba para vir morar em Goiânia. O mestre Bimba se entusiasmou, né, com o tratamento que ele teve aqui, tanto na formatura dos meninos em 71, como no show em 72. Né? Recebeu a chave da cidade, né, foi tratado pelo governador, pelo prefeito. Então, isso entusiasmou. Né? Mas não teve convite do mestre Oswaldo para que o mestre Bimba viesse morar aqui. O que o mestre Bimba Oswaldo fez foi aceitar, né, a solicitação de seu mestre e veio para cá. Ele ajudou no que podia. Tá. O senhor, em algum momento, chega a dizer que o mestre Bimba passava dificuldades, é isso? Você conhece a história do Chapéu Panamá?
Até, se não me engano, esse chapéu é daqui do Rio Grande do Sul. É fabricado aqui no Rio Grande do Sul, ou era, pelo menos. Mas conte a história, mestre, por favor. Deixa eu te contar a história do chapéu Panamá. Uma certa vez que o mestre Oswaldo estava em Salvador, o mestre Bimba disse ao mestre Oswaldo que achava bonito o chapéu Panamá. E o mestre Oswaldo, na outra vez que ele foi a Salvador, ele levou o chapéu Panamá para o mestre Bimba. E deu de presente ao mestre. Tanto que tem uma filmagem que o mestre Bimba aparece com o chapéu Panamá. Não sei se você já viu essa filmagem. Verdade. Aí o mestre Bimba ficou todo cheio, né, com aquele chapéu novo, tudo, ficou tudo satisfeito. Aí o mestre Oswaldo veio embora para Goiânia e quando voltou na outra vez, já não existia mais o chapéu. O chapéu, o mestre Oswaldo perguntou ao mestre Bimba, o que foi feito do chapéu, mestre? E o mestre Bimba disse a ele que tinha pegado uma carona no caminhão e o chapéu voou. Só que, na realidade, o que aconteceu? O mestre Bimba estava sem condições, ele estava passando dificuldade em casa. Ele vendeu o chapéu para botar comida em casa. Essa foi a realidade, a verdade da história. Tá. O mestre Bimba passava com muita dificuldade no final. Tá, mestre, eu vou insistir, e novamente eu vou dizer assim, ó, vou insistir nessa pergunta, e eu quero contar com o seu entendimento para a gente poder realmente esclarecer. Eu já vou dizer assim, eu conheci o Oswaldo, comigo ele foi uma pessoa extremamente simpática, ele se correspondeu por carta comigo também, então assim, eu só tenho boas lembranças do mestre Oswaldo, eu tenho uma série de fotos com ele, né, durante um campeonato, um campeonato brasileiro que se realizou em Goiânia, né, algumas pessoas com aquela ideia de que o mestre Oswaldo era o traidor, não se aproximaram dele. Eu achei ele extremamente acessível, mostrando todos os documentos. Eu me lembro dele dizer assim, eu sou o único que tem todos os certificados que o mestre Bimba poderia dar, eu tenho eles todos. Bom, dito isso, quero dizer que eu tenho um respeito pela figura do mestre Oswaldo. Mas eu vou insistir na pergunta, porque provavelmente algumas das pessoas que estão nos assistindo possam ter essa pergunta também. Como é que uma pessoa, mestre, que tem casas que aluga, se não me engano ele alugava 4 ou 5 casas, e aí se alguém tiver aí que saiba quantas casas o mestre Bimba tinha, que ele alugava nessas casas... Hã? Ele tinha 2 casas. 2 casas? Pô, então... 2 casas e academia. Tá. Uma outra coisa que dizem sempre é que o mestre Bimba, como é que uma pessoa que ia de táxi para academia quase sempre podia estar passando necessidade? Então, o senhor entende que existem outras histórias que se contam, né? E a gente fica sempre, nós que somos... O mestre Bimba, ele reclama muito dessa questão. E ele fala da dificuldade financeira que ele está passando, né, na Bahia. Tanto que, antes de ele vir para Goiânia, ele havia vendido uma das casas, a prestação. Tá? E o pessoal estava pagando ele como podia, né? E quando ele mudou para Goiânia, ele vendeu a academia para o Vermelho 27. Né? O grande problema é que o mestre Bimba não recebeu esses dinheiros dessas casas. Né? O problema foi esse. E sem o dinheiro, não tem como receber. E o mestre também não tinha um sítio, o mestre Napa também aqui colaborando. Deixa eu citar mais algumas pessoas que chegaram aqui antes de nós. Se o senhor quiser tomar uma aguinha enquanto eu cito as pessoas aqui, mestre, o senhor fique à vontade. O mestre Tosta chegou, o mestre Lindinho aqui do Rio Grande do Sul, que estava também no campeonato em 1999 em Goiânia junto comigo, mestre Sidney, mestre Jones, algumas pessoas que estão acompanhando aqui, a gente já pede que essas pessoas compartilhem a live nas suas redes sociais para que mais pessoas. E pode mandar as perguntas que eu vou fazer todas elas.
Me diga uma coisa, mestre, mas o mestre Bimba não tinha um sítio que ele fazia as especializações lá, o senhor não sabe o outro que chegou agora é o mestre Cobrinha. O mestre Cobrinha também está aí. Eu não tenho conhecimento. Tá. E aí tem uma fala de que se diz que foram prometidas ao mestre Bimba, quando ele chega em Goiânia, 2 casas. Eram prometidas para ele 2 casas. Me ajudem aí quem tiver que for estudioso. Tinha também um restaurante para montar um restaurante de comidas típicas, uma casa para o mestre Bimba desenvolver os trabalhos e para a esposa dele desenvolver os trabalhos com a religião de matriz africana. Diga para nós, não teve essas promessas? Não, a questão é o seguinte, deixa eu explicar para você. Eu vou ler um pedacinho da carta aqui, para você ter uma ideia aqui. Oswaldo, já vendi academia. Mesmo assim, estou atrapalhando com as passagens. Todos os negócios meus eu estou vendendo na base de pagamento mensal. De modo que, assim, não consigo viajar com este pessoal. São 18 pessoas que tem para embarcar. Se você conseguir, de qualquer maneira, um carro com o seu pessoal, talvez seja mais fácil realizar o nosso pensamento. Eu estou me virando de todas as maneiras para seguir. Estou vendo aqui piorando todas as minhas situações. Pois o que faço não está dando certo. Aqui continua a evolução, como você já sabe. Só se fala que eu não vou deixar a Bahia, mas eu sou um homem. Quando eu digo que faço, não desfaço. Já estou até vendendo trastes de casa para pessoas com a minha família. Se você puder dar um jeito nas passagens, mande me dizer, urgente. Pois as pessoas de confiança entregando as casas que ainda não foram vendidas. Vendidas para vender de acordo com como achar. Deu para você tomar uma ideia, né? Sim, sim. Tá, então, teve alguma promessa para o mestre Bimba? Olha, o que foi o combinado entre mestre Oswaldo e mestre Bimba foi de mestre Oswaldo ajudá-lo nessa travessia. E o mestre Oswaldo ajudou no que pôde. Tanto que quando o mestre Bimba chegou a Goiânia, o mestre Oswaldo dividia a academia com o mestre Bimba. Tinha o Jockey Club, o mestre Oswaldo também dividia os alunos do Jockey Club. O Jockey Club da época era 600 alunos. Foi muita gente. E, posteriormente, eles conseguiram arrumar o mestre Oswaldo, o mestre Bimba, dar aula na ESEFEC, que é a Escola Superior de Educação Física. Então, tudo isso está relatado no livro que o deputado escreveu. Que é esse livro aqui, ó. Aqui tem as cartas, tem todo o depoimento de vários alunos, ex-alunos. Então, aqui, de uma certa forma, conta um pouco da história de mestre Bimba e mestre Oswaldo. Perfeito. Tá, o mestre Bimba chega, ele vai para onde? Aonde é que ele se estabeleceu, mestre? O mestre Oswaldo havia alocado 2 casas para o mestre Bimba. Nessas 2 casas, ele havia pago aluguel adiantado, 6 meses de aluguel.
Foi onde o mestre Bimba chegou e se estabeleceu. Tá. Tem um vídeo, se não me engano, é o vídeo da entrevista que o mestre Oswaldo faz com o mestre Bimba. Se não me engano, é o da entrevista. Eu acho que o senhor tem ele, que é 1 hora de entrevista, que ele fala que como é que é? Que o mestre, não vou lembrar agora para traduzir, que o mestre, o Oswaldo tinha prometeu algumas coisas para ele. O mestre Oswaldo está junto com ele, eles estão frente a frente conversando, e o mestre Bimba fala alguma coisa sobre promessas que o mestre Oswaldo teria feito. Tem algo sobre isso? Eu não tenho conhecimento desse vídeo. Não, tá. Pode ser que eu também... eu também não vou afirmar nada, mestre, porque eu não sou especialista. Eu estou jogando... Me parece que eu teria que ter visto de novo esses vídeos para poder ajustar melhor isso. Tá, mas e o mestre Bimba? Não veio com uma intenção também de montar não sei se restaurante é a palavra certa, mas alguma coisa para poder vender comidas típicas da Bahia? E ele veio com essa intenção? O senhor sabe de algo sobre isso? Eu dessa mesmo, mas eu não tenho certeza para você como foi o trato disso aí, não. Sabe? Eu falo aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei. Eu ouvi já de algumas pessoas comentando isso, mas eu nunca ouvi isso do meu mestre. Tá? E tudo que eu falo para vocês é o que eu escutei. Eu cresci dentro da academia ouvindo meu mestre. Tá? Tem esse DVD aqui, ó, que é uma entrevista do mestre ilustre com o mestre Oswaldo, onde eles conversam tudo isso. Perfeito. Agora vamos falar dos shows, mestre. Eu sei que tem muita polêmica em cima dos shows, como é que era a divisão dos dinheiros, quais shows que o mestre Bimba participou, quem eram as pessoas que participavam, com quem ficava o dinheiro. Tem alguma coisa também com relação a isso, sobre os shows, né, mestre? Gostaria que o senhor pudesse, ou apresentações que o mestre Bimba fazia, se o senhor pudesse comentar um pouquinho para nós. Olha, o que acontece? O mestre Bimba, quando chegou, ele começou a fazer shows em Goiânia, no interior, né, com os alunos do mestre Oswaldo, né? Alguma parte dos alunos do mestre Oswaldo. A equipe de show que ele trouxe também participava, né? Mas boa parte dos alunos ficavam do mestre Oswaldo e iam com ele. E o show que ele fazia era dele. O mestre Oswaldo nunca quis dinheiro de mestre Bimba. Tanto que lá em Salvador, quando o mestre Bimba fazia as apresentações, né, no final da apresentação, os seus alunos ficavam esperando a paga, né, divisão do rateio. Né. O mestre Oswaldo nunca recebeu essa paga. Um dia o mestre Bimba chegou para o mestre Oswaldo e falou: "Está aqui a sua parte." O mestre Oswaldo falou para ele: "Não quero, mestre. Eu jamais pegaria dinheiro do senhor. O pessoal está vendo a dificuldade que o senhor está passando. E faz o show e fica cobrando dinheiro." O mestre Oswaldo nunca recebeu a paga de mestre Bimba. Isso em Salvador ou em Goiânia? Ou Salvador e Goiânia? Em Goiânia também. Aqui em Goiânia, ele dividiu a academia com o mestre Bimba, né? Dividiu meio a meio. Né? O que ganhava um, ganhava o outro. Né? O grande problema da separação de mestre Bimba e mestre Oswaldo foi financeiro. Né? Porque no final, a academia não estava dando para sustentar 2 famílias. Mal dava para fazer uma. Esse foi o grande problema da divisão entre mestre Bimba e mestre Oswaldo. Perfeito. Tá. E mais alguém participava dessa, como o senhor chama, paga do mestre Bimba em Goiânia, ou o dinheiro ficava todo com o mestre Bimba? Olha, isso eu não sei te falar direito, não. Porque eu sei que é o seguinte: o mestre Oswaldo não pegava dinheiro dos shows que o mestre Bimba fazia. O que o mestre Bimba promovia, ficava com ele. Certo, mestre. Tá.
indo adiante, e os últimos dias de vida do mestre Bimba em Goiânia? Como é que foram esses dias? O que o senhor sabe desses dias? O que o senhor sabe da relação, dessa relação final aí do mestre Bimba com o mestre Oswaldo, além dessa separação? O mestre Bimba ficou sozinho? Ninguém mais ajudou? Como é que foi? A questão é a seguinte, a turma que formou do mestre Oswaldo de 71, aquela turma de 71, quando o mestre Oswaldo e o mestre Bimba se separaram, essa turma ficou com o mestre Bimba. Eram alunos do mestre Oswaldo que seguiram com o mestre Bimba. Né? E nesse período, o mestre Bimba e o mestre Oswaldo não se falavam mais. Não, até que se falavam, só que não tinha mais aquela relação como antes. Mas se conversavam, sim. Tá. E outra coisa, o mestre Oswaldo participava como tocador, ele era um dos tocadores do mestre Bimba, fazia parte da charanga. Como é que era? Ou ele era só um dos jogadores? Como é que funcionou? Qual era a função do mestre Oswaldo? Em Salvador, o mestre Oswaldo era um dos jogadores. Porque a charanga do mestre Bimba era o gigante. Né? O gigante que comandava a charanga do mestre Bimba. O mestre Oswaldo era simplesmente mais um atleta na equipe. Inclusive, se não me engano, no vídeo que acontece no Jardim de Alá, que o mestre Bimba faz para uma TV, o mestre gigante, se não me engano, é o mestre gigante. Isso. Ele está com uma camiseta do mestre Oswaldo, usando a camiseta do mestre Oswaldo. Se não me engano, é o mestre gigante. Tá. Isso. O mestre gigante está com a camisa do mestre Oswaldo. Isso. E ali o pessoal está usando uma calça com alguns cordéis e tudo. E o mestre Oswaldo, nessa época, ele usava cordéis, não usava cordéis, só usava o lenço, usou sempre só o lenço. Como é que o senhor faz? O senhor usa só o lenço? Como é que é? O lenço a gente usa na graduação. Como eu, por exemplo, eu tenho o meu lenço. A gente usa na graduação, mas a gente não usa o lenço no nosso dia a dia. A gente usa o cordão. Mas naquela época, em 1970, o que existia... Por exemplo, quando eu entrei na academia, a graduação era na cor do abadá, não era em corda. Sabe, o abadá, por exemplo, quando eu comecei, o meu abadá era cinza. Aí depois tinha o amarelo, o azul, e aí ia. Entendeu? Mas os abadás daquela época eram aqueles abadás de saco desfiado. Sabe? Isso há muito tempo. Depois passou todo mundo a usar branquinho, né? E começaram a usar as cordas. E antes disso não tinha. Perfeito. Mestre, o senhor tem aí, junto com o senhor, outros documentos, fotos do mestre Oswaldo? Eu vejo que atrás do senhor aí tem uma foto do mestre Bimba e o mestre Oswaldo, acho que é durante a entrevista até que eles fazem. O que mais o senhor tem aí para nos mostrar que nós conseguimos? O contramestre Fly, bota ele em tela inteira para nós, por favor. Eu sei que tu vai fazer. Aqui o mestre Oswaldo recebendo o lenço branco. A esposa dele era a madrinha. Né? Mas, o mestre Oswaldo tem sua formatura. É uma história do capoeira. Aqui... Deixa eu te mostrar isso aqui. Ó. Essa é uma pasta montada pelo mestre Oswaldo. Isso aí. Um pouquinho mais. Levante um pouquinho mais, mestre. Só levante um pouquinho mais.
Deixa eu baixar o vídeo aqui, pai. Ah, ótimo. Ah, agora sim. Agora estamos vendo. Deixa eu baixar aqui para vocês. Ó. Que legal, várias fotos da época, né? Poxa. Peraí que o filme tá caindo aqui. As fotos vão cair. E esse, mestre, e esse material não foi divulgado? Esse material já foi divulgado? Não, algumas fotos sim. Algumas sim. Por exemplo, essa do lenço branco aí, eu divulguei ela só com o contramestre cego que eu passei para ele uma vez. Olha aí, ó. Eles estão. O contramestre Azadelto e o contramestre Cego são conosco aqui nos assistindo também. Aí, ó. Dá para você ver, não? Dá. Posso passar aí. Porque eu tô. Isso. Ótimo. Ah, olha só que legal essa aí. Olha só. Aqui foram fotos do treinamento que o mestre Oswaldo fez com o mestre Bimba. E o legal é que naquela época tem bastante registros assim, né, mestre Dunga? Poxa. Não, e o mestre Bimba tá fazendo, né? Sim. Porque alguém disse que o mestre Bimba, por causa do problema na perna, não fazia mais. Depois a gente vai perguntar isso aí pro mestre. E ele tá em movimento, ó. Meu Deus do céu. Olha aqui, pare só um pouquinho nessa foto aí. O mestre está fazendo um movimento ali, levantando a perna. Essa também é inédita. É o mestre que está levantando a perna. Né? Isso aqui é o mestre Bimba com o mestre Oswaldo. O mestre Bimba fez uma armada, o mestre Oswaldo desceu na cocorinha. E essa outra do lado aqui, ó, é do curso de armas, uma faca. O mestre Bimba se posicionando, separou a faca e com o braço já preparado para atacar. Está observando? Sim. Olha só. O mestre Bimba está levando uma gravata alta aí. Uma gravata. O mestre Bimba está levando uma gravata, isso? Colar de força? Oh, gravata. Ô, Dunga, por favor. Esqueceu como é que é o colar de força, Dunga? Tu vai me ensinar, ô Fly? Vai me ensinar de novo? Aí, ó. Olha só, cara. Vá devagar, que nós temos uma noite toda para ver essas fotos, mestre. Tem mais outra pasta ali. Olha. Cara, que legal, velho. Não, o Fly, o que mais me impressiona é que nas fotos tem-se a nítida noção de movimento do mestre Bimba, né? Exatamente. Não é só ele assistindo a coisa, é ele interagindo com o movimento do mestre Oswaldo, cara. Sim. Olha que legal isso aí, ó. Aqui, ó. Olha esse aqui. Meu Deus do céu. Fiquei até com vergonha das fotos que eu tenho no meu perfil no Facebook. Eu tenho umas 15 fotos achando que era o máximo isso. E agora, olha ali, entrando na tesoura de frente. Ali, eu vi. Aqui o mestre Oswaldo aplicou o número de compasso. E o mestre Bimba entrando na defesa. Não, e olha só a postura do mestre Bimba nessa foto. Sim. Aí para quem está fazendo cadeira, para quem está fazendo cadeira hoje, dizendo que é novidade, ó, mestre Dunga. Cadeira é básica. E a postura de defesa da minha luta, em cima, a outra. Poxa. Pode continuar, mestre. Nós estamos aqui se deliciando com as fotos. Olha ele defendendo o martelo, ó, na sequência.
Ah, isso é muito bom também, porque tem gente que defende na rasteira, né? Aplicando rasteira já. Você pode usar a rasteira. É uma das formas. Mas o mais certo você defender o martelo é na cotilha. Meu Deus. Posso passar. O mestre Binho fazendo o arpão e o mestre Oswaldo entrando cabeçada. Sim. Ali, ó. Agora pegou um pouco do reflexo da luz. Essa aí, acho que mais deitado para o seu lado, ele pega melhor, mestre. Assim. Isso, assim, ótimo. Esse aqui, ó, Antônio Miranda Galvão. Para quem não conhece. Que foi o primeiro professor do... que foi o primeiro professor do mestre Oswaldo. Isso. Aqui, ó, Nenel e Luizinho jogando aqui no Jaú. Opa! Aproxima um pouquinho mais essas duas aí. Não, volte um pouquinho. Aproxime um pouquinho mais para nós ver o mestre Nenel. Não. Tá mais para sua direita, mestre. É o Nenel e o Demerval. Formiga. Ah, sim. Desculpa aí, o Luizinho era muito pequeno nessa época. Que legal. E isso aí o mestre Bima estava vivo ainda nessas fotos aí? E estava. Aqui é o mestre Adilson, de Brasília. Estava sempre na academia do mestre Oswaldo. Vou ver se consigo mostrar isso aqui. Que foto legal essa aí, ó. Quem é esse pessoal, mestre? Aqui o mestre Onça, mestre Oswaldo, mestre Bimba na cadeira, mestre Gigante aqui no canto. E os outros eu não sei quem são. Tá isso em Salvador ou Goiânia? Eu não sei te falar, acho que foi aqui em Goiânia já. Perfeito. Sensacional, mestre. Possa continuar, que tá excelente, tá bom demais, mestre. Essa foto aqui, deixa eu ver aqui. Essa foto aqui foi quando a academia do mestre Oswaldo foi considerada de utilidade pública, municipal. Esse camarada que estava de frente com o mestre Oswaldo era o prefeito na época. Por incrível que pareça, o nome dele era Manuel dos Reis Machado. Muita coincidência, né? É o homônimo do meu. Manuel dos Reis Machado, prefeito dele. Muito legal, mestre. E se o senhor tiver mais material para nos mostrar, eu sei lá, uma coisa que eu tenho... Deixa eu ver, aí. Eu ia dizer que eu tinha curiosidade na assinatura do mestre, mas eu já vi com cabeleira a assinatura do mestre Bimba. Então, não... Pessoal, não se esqueçam de compartilhar nas suas redes sociais. Tá. Peraí. Tem mais? Eu vou pegar. Fique à vontade. Um pouquinho, eu vou pegar o certo. Não, vamos esperar sim. Possa pegar. O senhor pode pegar. Nós vamos, enquanto isso, Fly, vamos divulgar. Enquanto o mestre pega, vamos divulgar a nossa agenda.
Pode pegar, mestre. Nós estamos Perfeitamente, meu amigo mestre Dunga. Amanhã, terça-feira, entrevista com o mestre Hulk, do Rio de Janeiro. Quarta-feira, entrevista com o mestre Guto e mestre Gavião, daqui do Rio Grande do Sul. Na quinta-feira, mestre Roberto Cruvinel, falando sobre capoeira e cristianismo. Na sexta-feira, professora Odalisca, contramestre Tchê e mestre Beizorão, falando sobre o curso de pós-graduação em capoeira. Na próxima semana, segunda-feira, entrevista com mestra Cigana, falando sobre mestre Canjiquinha. Na terça-feira, contramestre Rodrigo Minhoca, da Casa Mestre Ananias. Na quarta-feira, musicalidade, cantoria com mestre Moreira, Expressão da República. Na quinta-feira, mestre Gilvan, capoterapia. Na quinta-feira, isso. Na sexta-feira ainda estou confirmando com o nosso convidado, por isso não vou divulgar o nome agora. E no sábado, uma entrevista muito esperada. Sábado vai ter fogo no parquinho, como dizem nossos amigos. Mestre Moraes conversando conosco no sábado, ninguém pode perder. Vamos lá, vamos fazer o favor para nós, Fly. O nervosismo está batendo aqui, Fly. Como disse o contramestre Azadelta, Dunga, tem todo o tempo do mundo. Ô, contramestre Azadelta, não saio daqui sem eu ver todo esse material, nem que seja virtualmente. Bota aí na tela, vamos lá. Esse aqui é o diploma do mestre Oswaldo, dado para o mestre Bimba. Aonde está a assinatura do mestre aí, por favor? Só para nós poder... Aqui, ó. Aproxime um pouquinho mais, só para nós poder... Não, está muito para baixo. Aí. Essa é a assinatura do mestre Bimba. E quem é que assinou o lado dele aí? Quem é que está a assinatura do lado? Aí. O decânio. O decânio. Manuel. E tem mais uma assinatura que eu até não tinha percebido. Quem viu isso foi o meu amigo cego. Né? E aqui, ó. Peraí. Na autenticação. Agora sim. Aqui na autenticação. Aí. Quem assina é mais um lenço branco. Que é o Antônio Miranda Galvão. Que era oficial de cartório. Só para o mestre, só para a gente relaxar um pouco, então, o contramestre Azadelta disse que o cego enxerga tudo. De cego não tem nada. Ô, Salgado, tá chegando atrasado, Salgado. Perdeu a história. Vamos lá. E esse aí? Esse aqui é o diploma dado ao mestre Oswaldo, tá? Reconhecendo na Federação Baiana de Pugilismo, tá? Sim. Reconhecendo o mestre Oswaldo como mestre de capoeira, assinado na época por mestre Bimba. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver aqui do outro lado. Aí. Mestre Bimba assinando de cá. O decânio assinando também como diretor de capoeira da federação. Né? E esse registro aqui, ele está registrado no registro número 20 do livro de capoeiras da Federação Baiana de Pugilismo. Mestre, eu vou pedir a sua atenção de novo e possível mostrar a assinatura do mestre Bimba de novo. Vamos fazer mais uma, porque vamos fazer só mais uma vez
na assinatura do mestre Bimba, que eu acho que isso para nós que somos apaixonados pela história, um pouquinho mais, aí um pouquinho mais para... Isso. Um pouquinho mais para sua esquerda, mestre. Aí. Então, estamos na tela com o diploma assinado pelo mestre Bimba, reconhecendo o mestre Oswaldo como mestre de capoeira. Obrigado, mestre. 4 de julho de 71. 4 de julho de 71. Ó, o Almeida Edmar disse que tem... Ah, o Edmar, sim. Isso é uma das cartas? Uma das cartas. E aí a letra está um pouco mais rebuscada, né? A letra está um pouquinho melhor, parece, do mestre. Ó, tem uma pergunta aqui que o Saulo fez, que já foi respondida, que é quantos alunos o mestre Bimba formou o Lenço Branco? O mestre Papagaio acabou de no início da entrevista, ele falou que foram 5 lenços brancos. É isso, mestre? Que o senhor nos... Quer que eu cite? Quero, por favor, de novo. Primeiro, Antônio Miranda Galvão. Segundo, Jair Moura. Terceiro, Edinho. Quarto, Ângelo Decani. E quinto, Oswaldo Souza. E desses aí, o único vivo ainda, o único mestre vivo, mestre Jair Moura. Jair Moura. Que ainda... O Edinho eu não sei, que é o genro do mestre Bimba. Pelo que eu sei, pelo que eu ouço, é o único vivo. Uma outra pergunta que nos chegou aqui, mestre, que for por mais de uma pessoa, o mestre Napa perguntou, o mestre Papel também perguntou. Opa, ali, ó, tem mais uma assinatura. Isso é uma carta? É. Aproxime um pouquinho mais, por favor. E o mestre Bimba assinou embaixo. Aproxime um pouquinho mais da sua câmera, por favor, mestre. Aí. E a Manuel. E ele já botou mestre Bimba. Legal. Show de bola. Uma das perguntas que está chegando aqui, mestre, o senhor tem ou não tem, ou teve, ou existiu uma fita do mestre Bimba jogando capoeira? Ou pelo menos gingando, ou fazendo movimentos? Olha, eu vou te falar uma coisa. Já me conversaram, inclusive, antes de você me chamar para essa live, o Azadelta me conversou isso aí, me perguntou isso. Eu tinha 2 fitas de rolo, que infelizmente foram extraviadas. Eu não sei onde é que estão essas fitas. E pode ter a presença do mestre Bimba fazendo movimentações lá. Eu já olhei todas as fitas que eu tenho aqui e não vi nada disso. Mas assim, ainda tem algumas coisas para me ver ainda, mas eu vou tentar ficar se eu encontro. Se eu encontrar, eu te falo. Ótimo. Acho que eu saiba, no momento, não conheço. Uma pergunta interessante que o mestre Limãozinho fez aqui o mestre saberia dizer quem era se o fotógrafo que tirou as fotos ainda está vivo em Goiânia ou na Bahia? Não tem. O que é, mestre? Eu não tenho a menor ideia de quem foi o fotógrafo. Sinceramente, o mestre Napa dizendo aqui que ensinando a gingar. Um vídeo que o mestre Bimba está ensinando a gingar. Não seria ele jogando em si, mas seria ele ensinando a gingar. Né? Então é isso que podia estar. Aqui tem uma outra fala aqui. Peraí, deixa eu só achar aqui. O mestre Papel, tá. O mestre Papel está dizendo aqui uma pergunta também bastante interessante, mas um pouco capciosa, mas a gente vai fazer porque eu acho que é interessante.
O mestre Bimba fala em entrevista no ano de 73 e se refere ao mestre Oswaldo como ex-aluno, que eu acho que é o que o senhor comentou, porque eles se separaram, e que teria dado diploma antes do tempo. Qual a opinião do mestre sobre esse fato? Olha, nada é fora do tempo. Tudo foi no tempo certo. Né? O mestre Oswaldo, ele foi diplomado em Salvador, não foi diplomado em Goiânia. Tá? E quem quis vir para Goiânia foi o mestre Bimba. O mestre Oswaldo não convidou o mestre Bimba para vir para Goiânia. Né? Eu te mandei um vídeo no WhatsApp, você viu. Sim, eu vi, eu tentei passar o vídeo que o senhor me enviou pro Fly, mas eu não consegui, por conta do mestre Fly, mas não consegui, porque eu acho que ele foi repassado para algumas pessoas e eu não consigo mais repassar. Eu sei que tu não conseguiu passar. Eu sei. Eu tô com o vídeo aqui e é encaminhada já. Agora eu não consigo enviar o vídeo adiante. Não sei por que Casala. Vou tentar fazer depois pelo celular, Fly. Mas aí já. Não tem problema, fica tranquilo. Não, eu tenho o vídeo, realmente eu vi o vídeo. É super interessante. O mestre Napa também me enviou alguns vídeos aqui, né, do mestre Oswaldo dando aula, que até teve uma confusão, porque eu ouvi uma coisa e aí depois a gente... Mestre, indo adiante. Então, isso a gente já entendeu. O senhor tem ainda algum material aí que o senhor considere, ou, sei lá, recibos que foram dados nos pagamentos, alguma coisa assim, que possa referendar? Uma outra coisa que eu lembro, e eu recebi do mestre Oswaldo na época, o mestre Oswaldo fazia um jornalzinho, né? Ele fez, acho que eu recebi. O senhor tem eles aí? São esses aqui que eu te mostrei no início. Ah, perfeito. Eu recebi dele, se não me engano, mestre, eu recebi 5 jornaizinhos dele, se eu não estou enganado. Eu recebi 5. 5 jornaizinhos eu recebi dele, que ele me enviou por carta. E eu acho que outra pessoa que deve ter esses jornaizinhos, eu até gostaria que pudesse se manifestar, é o Cabeleira. Não sei se o Cabeleira recebeu esses jornaizinhos também. E ali, num desses jornaizinhos, e ele repete depois em outros, ele conta, e nesse aí que o senhor mostrou, eu acho também, a versão dele dos fatos, do que ocorreu nesse... Exatamente. Então, esse material... E a primeira vez que eu ouvi, e isso é interessante, eu vou colocar aqui, primeira vez que eu ouvi falar em samango, e as pessoas que já me ouviram contar essa história, né, vão saber. A primeira vez que eu ouvi, eu consegui uma fita cassete, o mestre Oswaldo me vendeu, eu acho, uma fita cassete, que tinha da entrevista dele, e aí o mestre pergunta, quais são os toques da regional? E um dos toques que o mestre Bimba cita é samango. Eu contei essa história na época. Eu contei essa história para algumas pessoas na época e ninguém acreditava, né? Porque a fita se estragou, a fita cassete, ninguém. Aí agora, numa publicação agora mais recente da escola do mestre Nenel, ele já reconhece o toque, ele teve acesso ao material e está lá samango como um dos toques da capoeira regional também. Então é importante isso, todo esse material. E o que mais o senhor tem para nos contar do mestre Oswaldo, que ainda o senhor não nos contou, mestre? Olha, o mestre Oswaldo, ele fez 3 vídeos, né, comerciais. Capoeira Regional 1, Regional 2 e uma análise da capoeira Angola. Fez o manual da capoeira regional, que é esse aqui, ó. Isso aqui é a publicação do mestre Oswaldo. O manual da capoeira regional.
Mas fora isso, ele fez alguns outros vídeos que eu tenho aqui Narciso. Aqui nas fitas de CD de VHS que ele tinha, que eu mandei converter. Então, o que tinha em VHS está nesses DVDs aqui. Nesse material. Além de ter muito material para as coisas. Perfeito. E, mestre, não sei se o senhor quer deixar o seu contato também para alguém que quiser entrar em contato com o senhor, para visitar. Não sei se essa é uma das coisas que o senhor quer, criar um museu, ou deixar esses documentos para socializar, ou não, né? Olha, o que o senhor pretende escrever um livro? O que eu tenho aqui é o acervo do mestre Oswaldo. O mestre Oswaldo, quando faleceu, eu assumi o legado dele. Estou longe de ser um mestre Oswaldo na vida, mas eu assumi a responsabilidade pelo legado, pelo acervo e pela academia do mestre Oswaldo. Então a gente dá sequência no trabalho dele. O endereço, se quiser anotar. Não sei se o senhor quer deixar o WhatsApp, se o senhor quer deixar. Fique à vontade aí, se o senhor quiser. Não sei se o senhor quer. É 62. Ou não, se não quiser, à vontade, só estou dizendo isso. Não tem problema, não. Então, tá. Meu WhatsApp é 62 98239 4004. Tá? Esse é meu WhatsApp, meu contato. Precisando falar com a gente, tem umas ordens. Não, e mestre, assim, ó, a história do mestre Bimba é uma história que, e também do mestre Oswaldo, é uma história que, na verdade, ela rende muito sempre, né? Sempre que alguém for contar alguma parte dessa história, vai ter muita gente interessada em ouvir. E eu acho importante que as pessoas possam ter esse acesso com o senhor, para ouvir diretamente do senhor, de alguém que esteve junto com o mestre Oswaldo, de alguém que, né, e ouvir a história, essa versão da história. Porque, naturalmente, mestre, tenho certeza que o senhor sabe disso, a gente só ouve um lado da história, né? Eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para dizer que o senhor está certo, que o outro lado está certo. Não. Eu estou aqui para levar os fatos e deixar as pessoas se pronunciarem e contarem as histórias. Quem está nos assistindo, fique à vontade para tirar as conclusões que quiser, né? Eu tenho uma opinião que eu externei no início sobre o mestre Oswaldo, eu tenho uma opinião sobre ele, né? O contramestre Fly deve ter suas opiniões, deve ter mas cada um de nós é a mesma sua, pode ter certeza que é a mesma sua. E eu acho que cada pessoa tem que, baseado nos fatos, no que está posto, né, nos seus estudos, ir atrás e conhecer a história. Né? Claro que eu quero levar a história do mestre Papagaio, quero levar a história do mestre Oswaldo para frente, mas eu quero aprender também. Porque eu não sei tudo. Eu sou um curioso. Por exemplo, o Cabeleira, o Asa Delta, esse pessoal aí, o Salgado, eles são estudiosos, eu sou curioso. Tanto que eu sempre digo que o Cabeleira me ajuda, porque eu, para gravar as coisas, sou horrível. Mas eu queria deixar esse último tempo aí, mestre, para o senhor falar o que quiser. Fique à vontade para tocar no assunto. Nós estamos indo para 1h30, que é o tempo do nosso programa, e nós estamos, então, encaminhando para o final do programa. E a gente gostaria que o senhor deixasse uma última mensagem. Se quiser mostrar alguma coisa, fique à vontade. Se quiser contar ainda uma história, conte, né? A palavra está com o senhor para suas considerações finais, com o tempo que o senhor quiser. Posso fazer um pedido, mestre Dunga? Eu gostaria, se pudesse, nessas considerações, mestre, o senhor já falar um pouco do trabalho que o senhor está desenvolvendo, sobre esse legado que o mestre Oswaldo deixou aí na sua mão. Se o senhor puder dizer tudo que o senhor está fazendo aí, onde é a academia,
Tudo que o senhor puder falar aí sobre o trabalho que for. Não, e uma outra coisa, assim, mestre, tem uma... Antes do senhor tocar nesse assunto aí, e foi bem colocado, o mestre Papel fez uma pergunta que eu acho que é interessante, né? E ele, como o outro também, que faz um trabalho de entrevistas, obviamente ele não deixou passar isso, e eu quase que deixava passar. O senhor sabe alguma coisa sobre o translado que houve do corpo do mestre Bimba de Goiânia para Salvador? Se o sabe de alguma coisa? Não sabe de nada? Como é que... Não, o que eu sei é que Itapuã veio buscar o corpo do mestre Bimba, né? Quando o mestre Bimba estava vivo em Salvador, ninguém ajudava, né? Ninguém dava, né, a ajuda que o mestre precisava. Mas depois que o mestre veio e morreu, aí todo mundo é dono da história, né? Inclusive, muita coisa que aconteceu entre mestre Bimba e mestre Oswaldo, depois da morte do mestre Oswaldo, toda essa história não passou de uma grande mentira. Mas cabe aí cada um tirar suas próprias conclusões, né? Falaram tanta mentira que a mentira acabou se tornando uma verdade. Não tem aquela história, quantas vezes você fala uma mentira várias vezes, ela não acaba se tornando uma verdade na cabeça dos outros? Foi o que aconteceu, tá? Agora, veio realmente o mestre Itapuã e levou o corpo do mestre Bimba para Salvador. E uma coisa assim, mestre, o senhor chegou a ter contato com a família do mestre Bimba depois que ele morreu? Saber quem é que ficou ajudando, como é que foi esse processo aí? Não. Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu passei a ter contato com a família do mestre Bimba de uns 3 anos para cá. Tá. De uns 3 anos para cá, né, uma vez encontrei com o Luizinho no campeonato. Depois, em Brasília, nós fomos na casa da Fernanda, que é a filha da Biloca. Até trouxe a Biloca comigo no carro para Goiânia, né, deixei ela na casa dela. Né. Mas, assim, a gente nunca teve assim, muito contato. De 3 anos para cá que a gente começou a se relacionar. E agora o Luizinho é candidato a vereador e nós estamos apoiando o Luizinho nesse processo. Opa, que legal, legal. Na verdade é isso, né? Capoeira fortalece capoeira e eu acho que todo mundo sai ganhando com isso, né? É um ditado que está meio batido aí, capoeira fortalece capoeira, mas importante saber que o senhor está aí junto, dando esse apoio para ele. Fique à vontade, agora, fique à vontade. Respondendo às perguntas do Fly, quando nós assumimos o legado do mestre Oswaldo, nós continuamos mantendo a academia lá no mesmo espaço que ele dava aula. Só que ele dava aula na sala 13 e nós fomos para a sala 8, porque a sala 13 estava imundada. Ela estava com goteiras e estava impraticável habitar naquela sala. Então, nós ficamos na sala 8 um bom tempo. Depois, nós saímos da sala porque estava se tornando inviável para a gente custear o aluguel, as despesas da sala. Né? Porque a gente não estava com tantos alunos assim que bancassem essa coisa. Mas a minha preocupação desde o início, né, foi de manter os meus irmãos unidos. Né? O mestre Oswaldo graduou 7 mestres. Né? E eu procurei, dentro do possível, manter a hegemonia entre esses mestres. Então a gente começou um trabalho... Quem são esses 7 mestres? O primeiro foi o Zé Maria, lá de Barreiras. Né? Depois fui eu. Eu me graduei dia 20 de setembro de 1979. Depois foi o Caravelas, que graduou junto comigo. O Caravelas está lá em Cuiabá hoje, vai estar voltando para Goiânia. Depois do Caravelas, foi o mestre Amélio Rosa, vulgo Calça Preta.
Depois do calça preta, o mestre Pança. João Salustiano, mestre Pança. Depois do mestre Pança veio o passo preto. Depois do passo preto veio o mestre Huck. Esses são 7 mestres graduados pelo mestre Oswaldo. São 7 lenços brancos. Pode continuar a sua história, mestre. Né? Então, a gente continuou, eu preocupei muito em agregar esses irmãos. O Azadel escreveu uma coisa no WhatsApp, até não respondi a ele, falando sobre a questão de você, da referência, né, que você passa a ter, né, quando as suas referências vão embora. O que acontece é que nós acabamos virando a referência. Nós assumimos o lugar dessas referências. Né? E eu sempre tive a preocupação de não levar o legado do mestre Oswaldo sozinho. Eu sempre tive a preocupação de ter meus irmãos junto comigo. Então, tudo que dá sentido à questão do acervo, que tem alguma coisa que mexer no acervo, a gente consulta, a gente conversa e toma ideia. Tá? E nós começamos a fazer um trabalho entre nós de treinamento, para que a gente pudesse resgatar, de uma forma mais concreta, a capoeira regional, de uma forma mais pura. Porque a título da coisa, são 120 movimentos da capoeira regional. Às vezes você esquece uma coisa, mas o outro irmão não lembra daquela coisa que você esqueceu. Então, um junta com o outro, e a gente vai se aprimorando. Então, esse é o nosso legado hoje, e é o que a gente procura fazer aqui em Goiânia. Então, mestre, obrigado, mestre. Vamos às considerações finais, então, para nós poder encerrar esse nosso programa de hoje. Fique à vontade. Então, foi um prazer para mim, para eu participar dessa live. Tá? Estou aberto ao mundo da capoeira. Estou aqui para contribuir. Tá? Estou aqui para somar. O que eu gosto da capoeira é que você tem um início. O meu foi lá dia 28 de dezembro de 1970. Mas até hoje eu estou aprendendo. E todos os dias você aprende alguma coisa. Porque a capoeira ela é infinita. Tá? Porque cada mestre que se forma é uma enciclopédia que se faz. E cada ser humano que se vive ajuda a elaborar cada dia melhor essa enciclopédia. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai verificando tudo o que a gente aprendeu. E vamos valorizando cada dia mais o nosso aprendizado. Tá? Então, o que eu quero passar para vocês é que sejam vocês, busquem o conhecimento. Eu costumo dizer o seguinte, conhecimento foi feito para ser repartido, mas com propriedade. Tá? Você tem que ter responsabilidade para quem você passa seu conhecimento. Eu não me nego a compartilhar meu conhecimento, mas eu tenho que ver para quem eu vou dar o conhecimento. Vou contar uma pequena historiazinha que aconteceu. É uma coisa rápida. Eu já era graduado a mestre. O mestre Oswaldo me chamou e pediu para eu dar o curso para o mestre Pança. Na época, o mestre Pança era lenço azul, que eu já tinha feito o lenço azul para ele. E ele pediu para eu fazer o lenço vermelho para o mestre Pança. Só que o Pança era uma pessoa muito agressiva. E eu me recusei a fazer o lenço azul, o lenço vermelho para o mestre Pança. Porque o lenço vermelho, para mim, é um estágio da capoeira muito agressivo. São muito violentos os movimentos do lenço vermelho. Então, na época, eu me recusei. Depois, o mestre Oswaldo acabou fazendo o curso para ele. Então, eu acho que você tem que ter responsabilidade para quem você passa o seu conhecimento. Tá? Uma boa noite. Só vamos agora fazer. O mestre Orca
colocou aqui, ó, dizendo, e cola aí tu tem aí o comentário do mestre, pode fazer sim, mestre Orca. Ele quer fazer um chamado para Capoeira Mix 26 a 28 de março de 2021, né? Onde é que está? Não, ele me mandou aqui no... Coloque aí, mestre Orca, pode colocar aí. Isso. Deixa eu fazer uma... O mestre Cobra Mansa fez uma colocação aqui. Estivemos juntos lá em Goiás. Foi bom ouvir. Alguns outros comentários. O Azadel está agradecendo aí pela papoeira. Quem mais? Deixa eu ver. Lindinho, o mestre Lindinho também mandando um abraço. Mestre Papel também. Mestre Papel, sempre que tiver os seus trabalhos lá, a gente pode divulgar por aqui também, se assim tiveres interesse, né? Pode colocar suas lives. A nossa ideia não é competir com ninguém, sim contribuir com todos, né? Não é competir com ninguém. Exatamente. O mestre Catitu, pô, desculpa, mestre Catitu, agora que eu lhe vi aqui, o mestre Catitu por aí, o contramestre Coxinol também, enxerguei ele também aí. Então, eu de minha parte, primeiramente, eu quero agradecer ao mestre Papagaio por toda a disponibilidade, por toda a educação no trato com as perguntas. Vou dizer, mestre Papagaio, que às vezes a gente faz a vez de advogado diabo, tentando puxar alguma coisa, mas é só para... É só para a gente poder, né, retirar o máximo de informações. Eu sei que o pessoal que nos assiste também tem vontade de ouvir essas questões, né? São questões que a gente sempre ouviu a vida toda. Então, mestre Papagaio, agradeço de coração a sua disponibilidade por nos proporcionar essa noite aí, essa 1h30 de conhecimentos, de histórias. Foi excelente, né? E estou vendo aqui os comentários. Os comentários aqui também estão só elogios. O Contramestre Cego diz, parabéns, mestre Papagaio, pelo zelo e carinho com o acervo e história do mestre Oswaldo. Então, é isso aí, a gente agradece realmente. Vou passar agora a palavra para o Contramestre Fly, para fazer os seus comentários finais também, e encaminhar o final da live. Uma boa noite a todos, uma boa noite ao mestre Papagaio, uma boa noite aí ao Contramestre Fly. E eu quero que o Contramestre Fly fale como é que a filha dele fala papagaio. Mestre, o mestre Papagaio, agora o mestre Dunga me sacaneou, né? É que ela tem um papagaiozinho de pelúcia aqui. E aí, cada vez que a gente vai falar com ela, a gente fala para ela pegar o papagaio dela, né? Porque é o jeito que ela chama. Aí, quando o mestre Dunga disse que nós íamos fazer entrevista com o senhor, aí eu disse, eu já estou acostumado a chamar papagaio, imagina se eu for anunciar o nosso entrevistado e falar Mas, mestre, muito obrigado pela sua humildade, pela sua gentileza, por estar aqui conosco. É muito legal ouvir essa sua história, saber, como os colegas falaram aqui, desse seu zelo, desse seu comprometimento com a história do mestre Oswaldo, né? Muito obrigado por o senhor manter viva a memória do mestre Oswaldo. Lembrar a todos também, já vou aproveitar aqui que hoje a gente não falou, né, mestre Dunga? Então vamos aproveitar para falar da nossa comemoração dia 22, agora desse mês, às 20 horas. Deixa eu tirar aqui o comentário um pouquinho do mestre Orca. Dia 22, às 20 horas, comemoração do 100º programa. Então, a todos que estão nos assistindo, aproveitar que o mestre Catitu está aí também, nós vamos estar enviando o link para os mestres que passaram por aqui nas entrevistas,
para vocês deixarem o recado de vocês, conversarem conosco rapidinho, questão de 2 minutos, só para deixar uma palavra, deixar um carinho com a gente. Estamos programando em torno de 3 horas de live, que é para contar um pouco da história dos bastidores do programa e também poder fazer a passagem de todo mundo aqui. Dia 22, às 20 horas, comemoração do 100º programa na Identidade do Capoeira. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Contramestre Fly, outra entrevista que vai ser de 3 horas, e ele já me falou isso, já sabe, né? O mestre Moraes disse que vai fazer 3 horas de live conosco também, para contar bastante histórias, porque ele disse que tem muita história para contar. Então, eu deixo aí o convite do mestre Moraes. Nem veio passar. Não veio, né? Não vai acontecendo, a gente nem vê o tempo passar, acontece que já foi. Verdade. E deixar a todos o convite aqui, ó, tá aqui embaixo aqui, do nosso amigo mestre Júnior Orca, Capoeira Mix, de 11 a... não! Eu já ia dizer que era de 11 a 28, não, é a Capoeira Mix 11. 28 de março. De 26 a 28 de março do ano que vem, agora, em Natal, Rio Grande do Norte. Eu, com pandemia ou sem pandemia, estarei lá no evento do Mestre Orca. Pode ter certeza. Nós vamos fazer Fly, nós vamos fazer o programa de lá. Vamos fazer o programa de lá. Nós vamos fazer com lá. Com tubarão ou sem tubarão. A gente faz nós vamos fazer de lá o programa na Identidade do Capoeira. Tem uma mesa redonda, o mestre Orca já me disse, tem uma mesa redonda, e nós vamos fazer o programa de lá. E se não íamos fazer, já agora eu disse que vamos fazer e pronto. Maravilha. Até mais, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Até a próxima.